Boa tarde a todos, né, novamente, todos e todas. Vamos iniciar o seminário de hoje. Então, vou iniciar com os agradecimentos, como sempre, né, agradecer às coordenadoras do nosso programa, a professora Solange Locatelli, que é a coordenadora do nosso programa, e a professora Danusa Monforte, vice-coordenadora, que tem nos fornecido suporte, né, para a realização desse encontro, né. E também agradecer muito a equipe de comunicação, né, o professor Bruno Cerqueira, a professora Vivili Gomes e a Fátima Kian, que é discente, que estão ajudando na divulgação e também na disponibilização dos vídeos dos simpósios. E gostaria de agradecer a professora Márcia Alvim, né, pela presença, né, na hora que foi uma sugestão dos alunos esse tema, né, que nós, antes de iniciar a disciplina, eu passei, né, pedi para a representante discente consultar os alunos para saber que temas eles tinham interesse. Na hora que eles falaram, né, sobre pedagogias decoloniais, aí eu lembrei da Márcia, né, lembrei de outros pesquisadores também, mas, assim, a Márcia é uma pessoa que eu confio muito para falar sobre esse tema, né, e eu falei assim, não, vou fazer questão de convidá-la. Então, agradeço muito por ela ter se disponibilizado, mesmo se recuperando, tendo tido todo o cuidado de nos preparar essa fala de hoje, né? Agradeço muito, Márcia. E gostaria, então, também de agradecer a todos e todas presentes, né, os alunos da disciplina seminários, alunos do programa, e os demais, as demais pessoas que estão assistindo, né. Estou contente que nós estamos tendo vários inscritos, né, enfim, externos, internos, que estão fora da disciplina também participando dessas atividades. Então, eu gostaria inicialmente de apresentar a professora Márcia. A professora Márcia, ela é professora aqui, né, docente do nosso programa aqui, né, do programa de pós-ensino, e em ciências, quer dizer, pós-graduação em ensino, história das ciências e matemática da UFABC, né, e a professora Márcia, ela é bacharela e licenciada em História, em História pela Universidade Estadual de Campinas. Ela também é mestre e doutora pelo Instituto de Geociências da Unicamp, na área de História das Ciências. E a professora Márcia, ela desenvolve pesquisas sobre conhecimento do mundo natural do século XVI, conhecimentos indígenas, políticas colonizadoras ibéricas e o mapeamento do mundo natural americano, relação entre história das ciências e educação científica, e a professora Márcia é coordenadora e vice-coordenadora, quer dizer, foi coordenadora e vice-coordenadora do nosso programa, né, há alguns anos atrás, e atualmente ela é coordenadora da licenciatura em Ciências Humanas aqui da UFABC, que é um novo curso que nós temos, né, um curso bem recente aqui na UFABC, e também da especialização da UAB e da UFABC também em História, Ciências e Ensino e Sociedade. Então, muito obrigada, Márcia. Eu vou disponibilizar depois uma das leituras, eu recomendei a leitura do artigo, né, no plano, quem é aluno de seminário está lá no plano de vocês, né, na versão 1, a versão preliminar ainda não tinha essa leitura como sugestão, mas a versão 1, que eu coloquei logo nos primeiros dias, já apresenta essa bibliografia como referência, e eu vou colocar aqui que alguns participantes me pediram da última vez, né, a Karen, que está sempre participando, me pediu para disponibilizar
a referência, né? Eu vou colocar aqui o nome da referência direitinho, e é muito interessante que eles trazem uma proposta aí de decolonização a partir, né, do trabalho com a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Então, obrigada, Márcia, fique à vontade. Nós vamos tentar hoje terminar uns 15 minutinhos antes, então 15 para as 18 horas, nós encerramos o seminário, e aí eu fico com os alunos do seminário para dar alguns recados apenas, tá? Sobre as próximas atividades das próximas semanas, tá bom? Muito obrigada. Márcia, eu vou parar de compartilhar a tela aqui e fique à vontade. Bom, boa tarde, né, a todas e todos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, né? Eu sempre tento colaborar nessa disciplina de seminários, porque eu acho que ela é tão importante para a formação, né, dos alunos, desde os alunos do mestrado até os alunos do doutorado, né? Conhecer as diferentes áreas, as pesquisas dos ex-colegas, né, de pessoas externas e dos professores, eu acho que é um momento muito enriquecedor. Se tem algo que eu me lembro com muito carinho da minha experiência na pós-graduação, era ouvir os colegas contando as suas pesquisas, conhecer o trabalho, as diferenças, né? Então, eu acho que é uma disciplina maravilhosa para vocês estarem cursando e é uma satisfação muito grande. Também quero aproveitar para agradecer o carinho dos alunos, né? Muitos aqui são meus alunos, então a gente já está antecipando uma aula, gente. Quando eu fui vendo a carinha de vocês aqui, eu não sabia quem estava nessa disciplina, a gente já está antecipando uma aula aí do nosso curso, olha que bom. E o carinho, né, semana passada a gente tinha um plantão, eu tive que avisar a todos que não ia poder, porque na quinta e sexta foi realmente os piores dias da dor de cabeça que eu tive, foi realmente insuportável, mas foi bem leve, porque eu já tinha alguns dias vacinado, né, e aí eu acho que eu tive uma versão bem leve, meus filhos não tiveram, meu marido não teve, então o mais difícil foi além da dor de cabeça, foi a outra dor de cabeça de ficar isolada, né? E para quem gosta de falar muito, é um horror estar isolada. Mas, enfim, já está acabando. Amanhã já acaba esse isolamento aqui em casa e já refaço um exame, acho que na quinta, para checar se está tudo bem. Obrigada pelo carinho, as mensagens que vocês me mandaram, viu? Fiquei super feliz de ver lá vocês. Quem me mandou mensagem já tem um ponto a mais na média, tá? Então, brincadeira. Bom, pessoal, eu fiz uns slides aqui para compartilhar com vocês, tá? Então, eu vou compartilhar. Deixa eu só me organizar, porque parece que toda vez... Parece que eu fico meio burra e demoro. Mas, peraí, achei. E aí, quando eu compartilho, vocês sabem que eu perco vocês, né? Então, alguém, por favor, me avisa se vocês já estão vendo aqui tudo. Tá perfeito, professora. Obrigada, Cláudio. Bom, pessoal, então, como a Fernanda, né, generosamente aí me apresentou, né, eu sou historiadora, né, de formação, tanto meu mestrado quanto doutorado foram em áreas que a gente chama de historiográficas, né, ou seja, eu trabalhei com documento histórico, fazendo análise de documento histórico, e foi na UFABC que eu descobri, nessa pós, né, descobri algo que eu não imaginava há 10, 15 anos atrás, né, que era a tamanha paixão que eu teria por estudar as questões mais gerais sobre a educação, né? Então, desde que a gente começou a pensar essa pós, em 2010, eu tenho tentado trabalhar com a minha área de formação no diálogo com a educação científica no começo, agora acho que talvez até mais com a educação, e venho me descobrindo muito menos uma historiadora e muito mais alguém que tenta entender a educação no Brasil hoje, né? Cada vez eu acho que eu me sinto menos historiadora, né? Isso me faz ficar muito satisfeita, porque as coisas me aborrecem muito rápido e trocar, acho que, de tema é algo que me faz continuar tendo vontade de estudar e de fazer coisas. Então,
A descoberta desses autores, alguns anos atrás, assim, eu acho que é um marco na minha carreira, no meu pensamento, assim, nas coisas que eu tento organizar para entender a história, a educação, a vida, né? Então, eu ainda estou naquele momento de completa paixão por esse tema, né? A gente está num namoro, assim, há alguns anos, né? Desde 2012, eu comecei as leituras do professor Boaventura, né? E a partir de 2016 eu fiz um giro também, né? Um dos conceitos aqui dos decoloniais, mas eu fiz um giro epistemológico nas minhas pesquisas, inserindo essa discussão, né, nesse diálogo com a história das ciências e com a educação científica. Bom, ouvir da Fernanda, né, que o tema veio de vocês, me dá uma alegria enorme, né, porque até bem pouco tempo ninguém sabia o que era. A minha primeira apresentação que eu fiz, né, sobre esse tema, né, a grande parte da audiência veio conversar comigo, porque nunca tinha ouvido falar. Então, eu fico muito contente de saber que vocês aqui que se formaram mais recentemente, né, ou que entraram no mestrado e no doutorado agora, já têm um interesse nesse tema. Então, é bem interessante porque todo esse grupo é algo muito novo, né? Eu vou falar aqui um pouquinho de um histórico do grupo, né, para situar vocês do quão inovador, né, no tempo, né, e também acho que conceitualmente é essa proposta. Bom, então, desde 2016, eu tenho trabalhado bem de perto com os conceitos do Boaventura de Souza Santos, né, que é um professor da Universidade de Coimbra. Tive a enorme satisfação de, em 2018, ficar um mês lá em Coimbra e fazer cursos com ele, trabalhar mais de perto com o professor Boaventura. E aí, em 2018, eu já comecei também a trabalhar de uma maneira mais próxima com os autores decoloniais, e entender o que era esse movimento, que é algo até mais complexo do que o repertório teórico do Boaventura. Então, venho trabalhando nessa discussão, né, não faz tanto tempo assim, né, então eu estou trazendo aqui para vocês resultado dessas leituras que eu tenho feito, das pesquisas que alguns alunos meus têm desenvolvido, que dialogam com esse tema, né, e, inclusive, da pesquisa mais teórica que eu tenho feito sobre como pensar essas discussões na história, e mais especificamente na história e na educação científica. Como aqui para vocês era algo mais geral, eu deixei a história de lado, tá? Então, eu vou trabalhar a proposta aqui de pensar o que seria essa pedagogia decolonial, ou o que seria, na verdade, a proposta decolonial. Então, eu já começo com esse símbolo, que talvez seja um símbolos, né, mais antigos dos decoloniais, né, ou desse grupo que desde a década de 70, né, de um grupo que desde a década de 70 tenta entender os conflitos que são políticos, sociais, culturais e educacionais entre norte e sul global, né, e esse mapa, para mim, ele fala por si só, né, o processo de exploração e o processo de hierarquização de poderes que a gente vive, né, desde o século XVI. Não é à toa que a cartografia se desenvolve a partir do século XVI, né, com a descoberta de novos territórios, a América, a Oceania e mesmo a África, né, sul da África, e desde esse momento, então, se coloca como se a Europa fosse superior por estar em cima e a gente aqui embaixo, né. Inclusive, muitos de vocês já devem ter visto que o mapa que a gente conhece é deformado em relação à extensão territorial, né? A África é muito maior do que aparece nos territórios e a Europa é muito menor do que aparece nos mapas, né? Então, esse mapa aqui, ele é antigo, né? Já, 1943, né? E a ideia é justamente mostrar que quando você está lá no espaço, você olhar para a Terra, você não vai ver a Europa em cima, nem os Estados Unidos, né? Então, não existe o norte e o sul, no sentido que a gente entende, né, no sentido de poder, não geográfico, né, mas de poder, e que nós poderíamos estar em cima e eles embaixo, né? Então, esse mapa é uma crítica visual e cartográfica a essa demonstração de poder que as imagens representam muito bem, e que está imbuído na gente de tal forma que a gente não consegue, às vezes, perceber o mapa quando ele está invertido, tá? Bom, então eu vou tentar discutir com vocês rapidamente, né, o processo de constituição do conhecimento europeu, né,
a maior parte dele que a gente conhece como científico, como um discurso de poder que é único, né, que é monocultural, e é embasado pela colonização e desenvolvimento capitalista, que leva ao silenciamento dos conhecimentos outros. Eu vou tentar trazer também para vocês alguns conceitos, né, desses autores que são fundacionais para a gente pensar todo o movimento decolonial, que é o Boaventura, com as epistemologias do Sul e uma série de outros conceitos, mas a gente vai focar aqui mais nesse. O Aníbal Quijano, que é o mais antigo de todos, e é a ele que a gente deve o conceito mais importante desses autores, que é o conceito de colonialidade. Ao Walter Mignolo, que é junto com o Boaventura, eles são os mais relevantes, né, os que conseguem aparecer mais, né, nessa discussão, com o conceito de modernidade. Ele tem outros conceitos também, como geopolítica do conhecimento, que eu vou tratar rapidamente aqui. E a Catherine Walsh, que é uma das autoras mais importantes sobre o tema da pedagogia decolonial. E aí eu vou trazer, então, propostas dessa pedagogia decolonial, ou quase sinônimo da descolonização do conhecimento, ou quase sinônimo de uma pluralidade epistemológica. Tá? Bom, então a gente vem, né, vários autores vêm trabalhando há muito tempo, né, a ideia de que desde o século XVI, né, com a colonização política, né, do Novo Mundo e de partes da África e partes da Oceania, a Europa se constitui, né, como o eixo do mundo, né, o centro do mundo, né, então por isso que a gente chama, inclusive, de eurocentrismo, né, boa parte dessa organização dos saberes e das visões de mundo e da política, da linguagem, da religião, né, e com o poder político ela impõe todas as características culturais que ela apresenta para o restante do mundo. Então, a gente fala a língua, né, a grande parte dos países colonizados fala a língua que veio do seu país colonizador, né, do seu estado colonizador. A gente tem a religião desses locais, ou a gente entende que ela é a religião correta, a religião padrão, né. A gente tem uma série de outras características culturais que nos foram impostas, né, e o processo histórico, né, de colonização faz com que ela seja sempre o modelo, na religião, na cultura, na política, na língua e na ciência, que é o que mais aqui nos interessa para se pensar pedagogia decolonial, né. O que às vezes a gente não pensa, né, não reflete sobre, e acho que essa é a proposta principal, tanto das epistemologias do Sul quanto da proposta de pedagogia decolonial e dos decoloniais de uma maneira geral, é entender esse processo histórico de construção de uma razão europeia única, seja ela em diferentes áreas, né, universal, diante da diversidade, e que se impôs de uma tal forma que silenciou, que invisibilizou aquele outro, né, pois, na maior parte das vezes, realizou uma ocidentalização via exploração, né, que fez com que todos os saberes, a cultura e as perspectivas de mundo dos outros povos fossem consideradas inferiores. Tá? Então, essa é o start de todo esse processo que vai levar a sermos quem somos, né, a sermos o Sul global. Até a década de 50 éramos conhecidos como terceiro mundo, né, e aí depois começa-se a ideia do Norte global e do Sul global, né. Tudo bem que na escola isso foi a década de 90, porque eu aprendi assim, que a gente era terceiro mundo, né. Então, essa relação hierárquica, né, que sempre nos coloca abaixo, que sempre nos coloca como inferiores, né, ela tem as raízes muito bem fincadas na modernidade, que é a Idade Moderna, né, e no processo colonizador, que é pautado pelo capitalismo emergente ali europeu. Então, em relação à ciência, né, a gente se coloca na Revolução Científica como o grande conhecimento europeu que se expande, que é tido como único, né, e o verdadeiro, né, o que faz com que ele vá se tornando cada vez mais, todo o conhecimento europeu, né, como universal. Então, todos os outros países, todos os outros estados, todas as outras nações deveriam seguir aquele modelo para fazer ciência. Tanto é que a gente tem aí, na década de 80, alguns estudos mostrando por que é o atraso de Portugal em relação à ciência, o atraso da América, o atraso da Espanha. Não é atraso,
né? Atraso já concebe uma ideia de hierarquização. São outros lugares, outras histórias, outros saberes, né? E é isso que um discurso sobre a ciência, né, se a gente pensar até hoje, né, é algo que revela que se está atrasado é porque tem alguém à frente, né? E por que aquele alguém está à frente? Não se faz essa pergunta. Por que o que está à frente é considerado melhor e o que está atrasado é considerado pior, né? Então, são questionamentos que a proposta dos decoloniais trazem, né, e que a gente passa, talvez, quase que a vida educacional inteira sem refletir sobre isso, sempre aceitando um padrão único de conhecimento. Então, quando o conhecimento se torna totalizador, universal, ele cria uma hegemonia de um poder sobre o conhecimento, né, que fica institucionalizado em uma série de espaços, né, como as academias, como as universidades, né, e que vai dando poder a determinadas visões de mundo, a determinadas situações político-econômicas, a determinadas visões, né, sobre os seres humanos, visões que às vezes são raciais, né, visões que às vezes eliminam o outro, né, seja o outro no gênero, seja o outro na questão racial, seja o outro na questão geográfica, e que vai criando, então, sempre essa percepção de que há uma hierarquia muito clara, né, entre o norte e o sul, o norte sendo o modelo e o sul sendo o subalterno. Então, a gente chama, né, isso de subalternização dos conhecimentos, né? Todos os povos tiveram esse conhecimento subalternizado para que fosse estabelecido um padrão único de conhecimento. E essa discussão é a base de todos os textos e de todos os conceitos dos decoloniais. Kapil Raj é um historiador indiano, né, que hoje está na Inglaterra. Ele trabalha muito, né, com essa mesma discussão entre Inglaterra e Índia, né, e ele vai dizer num artigo de 2015 que a ciência moderna foi uma imposição violenta da racionalidade verdadeira, entre aspas, a culturas dotadas de outra razão. Ou seja, né, a Europa, com seu poder colonizador, fez com que todos os outros saberes, que muitas vezes tinham outra racionalidade por trás, fosse simplesmente apagado, silenciado ou considerado inferior através de uma imposição violenta. E eu gosto dessa frase, né, dessa ideia do Kapil, justamente por a gente pensar na violência dessa imposição, na violência que foi a nossa colonização e é a nossa colonialidade, porque ela elimina toda o potencial de pensar de uma maneira diferente em relação ao mundo natural, em relação à cultura, em relação à religião, em relação aos diversos âmbitos, né, da vida social. A gente chama, então, de um eurocentrismo epistemológico aquilo que foi se colocando, né, sempre tendo como padrão esse norte global. Então, para eles, esse eurocentrismo epistemológico, ele tem como pano de fundo, né, a colonização, ele tem como pano de fundo o capitalismo, mas ele constrói algo que é muito sutil, que não é uma colonização política, ou uma colonização linguística ou religiosa, mas é algo que o Aníbal Quijano chama de colonialidade, né, que é uma estrutura de dominação, principalmente cultural, que constitui esse padrão europeu como verdadeiro, como correto, como a seguir, e embute nessa percepção, nesse conceito, a ideia de que nós somos, né, o sul global é inferior, é o espaço da não ciência, é o espaço do errado, do equivocado, né? Então, esse conceito de colonialidade que foi proposto pelo Quijano na final da década de 80, né, ele era na tentativa de entender muito mais as questões raciais do que as questões epistemológicas, tá? Mas ele acaba elaborando para esse conceito em todos os outros sentidos. Então, um autor, se vocês me perguntarem, fundacional para a gente entender essas questões é o Aníbal Quijano. A Claxo, que é um importante espaço, né, instituição de ciências sociais, e ela tem aberta todos os seus livros que ela publica, artigos, ela tem quase toda a obra do Quijano disponível para baixar gratuitamente, tá? Não só do Quijano, como algumas também do Walter Mignolo,
tá? Algumas do Boaventura. Então, é um site interessante aí, da instituição, da Biblioteca da Claxo, para vocês darem uma olhada. Então, esse padrão, que ele não é colonizador no sentido de ter uma lei, ou de ter uma dominação política efetiva, econômica, aqui no nosso território, como foi a colonização portuguesa, por exemplo, no Brasil, né? A colonialidade não é isso, né? Ela é algo mental, ela é algo cultural. É claro que ela também é política, é social, mas ela é algo que não se consubstancia num espaço, tá? Um exemplo, né, muito fácil da gente perceber a colonialidade que a gente vive, hoje a gente não vive uma colonialidade mais portuguesa, né, a gente vive uma colonialidade do norte global, especialmente centrada nos Estados Unidos, né, é quando a gente pensa em, sei lá, em bandas de rock, por exemplo, né, ou então no cinema. Quanto a gente associa, né, o nosso imaginário sobre o cinema, sobre as artes, ou sobre a música no padrão americano, né? Às vezes o samba é pior do que o rock and roll, né? Quanto a gente não está colonizado, né, ou colonializado culturalmente, né, porque a gente absorve essa cultura sem nem refletir o processo de poder que está por trás disso. Né? Por isso que muitos desses autores reclamam fortemente para que a gente comece a usar autores latino-americanos, autores negros, autoras mulheres, nessa tentativa de ação política frente a essa colonialidade. Tá? E aí o Mignolo vai dizer que o conceito de modernidade, né, é bem caro ao Mignolo, ele vai dizer que a colonialidade é a face oculta da modernidade, ou seja, é o lado malvado, né? A modernidade ela vai criar como resquício, né, o pior resquício, talvez, que ela tenha criado e que existe até hoje é a colonialidade. Por mais que a gente tenha, em 1822, conseguido a independência em relação a Portugal, né, nós não deixamos de manter essa colonialidade. E aí eu trago aqui alguns outros autores, o Luiz Fernandes Oliveira, que é um autor brasileiro que tem trabalhado bastante com essa ideia da pedagogia decolonial, né? Então ele vai dizer que o colonizador destrói o imaginário do outro, inviabilizando e subalternizando, enquanto reafirma o próprio imaginário. Assim, a colonialidade reprime os modos de produção de conhecimento, saberes, o mundo simbólico, a subalternização epistêmica do outro não europeu. Bom, eu falei para vocês que no meu mestrado e doutorado eu trabalhei com documento histórico. Eu trabalhava com documento histórico, vamos chamar aqui de espanhol, né, em relação à Nova Espanha, que é o atual México. E é muito claro nesses documentos históricos, depois trabalhei um pouco com documentos portugueses também sobre o Brasil, é claro quanto havia ali muito nitidamente a intenção de subalternizar o conhecimento do outro, de usar esse conhecimento do outro como se fosse dele, né? E de sempre, nas narrativas desses documentos históricos, mostrar o quanto o outro é inferiorizado, o quanto o outro é demonizado. Então, afirmativas as frases, como, por exemplo, eles conhecem os eclipses, né? Porque o demônio ensinou isso para eles, né? Isso considerando o século XVI, XVII, né? De todas as questões religiosas daquele momento. Então, no caso aqui, né, do século XVI e XVII, a gente tem uma série de documentos históricos que aliam essa inferioridade, inclusive, a um pacto com o demônio, a demonização do conhecimento do outro. E aí, algumas vezes as pessoas falam, nossa, Márcia, mas então a ciência moderna, ela não serve para nada? Né? Não, essa discussão, né, ela nunca está interessada em saber a eficácia da ciência moderna. Ela tem uma eficácia, o conhecimento, né, científico. A gente sabe, né, a vacina, né, que eu tomei, que provavelmente me salvou da Covid, né, é um resultado da eficácia de todo esse conhecimento. Em nenhum momento os decoloniais ou a epistemologia do Sul, ela está interessada em discutir a eficácia de um conhecimento X ou Y. Mas, como um conhecimento pautado na história e na sociologia, e às vezes na filosofia, o objetivo aqui é a gente entender os processos que levaram a apenas um discurso ser hegemônico, a apenas um conhecimento ser hegemônico. E até hoje, a entender os discursos que fazem com que o Sul seja sempre entendido como espaço inferior em relação ao Norte.
E por que nós somos assim? Aliás, é a única razão de ser da história, né? Nos entendermos como nós somos, né, na atualidade, né? Então, é entender processos, né? Processos que marcaram profundamente a nossa visão, né, sobre o nosso conhecimento, mas também a nossa visão sobre as diferentes raças, a nossa visão sobre o que é gênero, a nossa visão sobre o que são os conhecimentos quilombolas, indígenas, ribeirinhos, né? E a não percepção, né, dos seres em relação ao conhecimento que é considerado válido, né? Então, essa não identificação do Sul como um conhecimento válido vai nos causando uma série de feridas, né? E que fazem com que a gente sempre continue naquele naquele local. Então, a proposta dos decoloniais, ela é inclusive libertadora, ela é emancipadora. E aí, como eu disse para vocês, né, tem uma intersecção entre o capitalismo, a ciência moderna, né, que exclui, que cria uma ciência versus uma não ciência, que ela é monocultural, ela invisibiliza saberes locais, e, segundo Boaventura, ele que cria esse conceito, ela promove um epistemicídio, ou seja, uma morte, né, total, né, uma matança em relação ao conhecimento dos outros, daqueles outros não europeus. E aí, né, o caráter exclusivo desse monopólio do conhecimento e da cultura vai estar no cerne da disputa epistemológica moderna entre o que vai ser considerado científico e não científico. Ou seja, o Santos vai dizer, o Boaventura, que quando a gente cria o não científico é um processo político, é um processo histórico, e cabe, né, ao propósito do colonizador. Então, entender aquele Sul sempre como espaço do inferior, como um espaço do não conhecimento, né, faz com que ele seja enfraquecido, né, ele tem uma visão enfraquecida de si mesmo, e os outros têm uma visão enfraquecida daquele Sul. Um exemplo também que é muito usado para a gente pensar isso é quando, né, no final do século XIX, alguns autores americanos dizem que há um fardo do homem branco, né, que é levar a civilização para a África, né? Então, é a civilização que eles levaram para a África, né? A divisão dos territórios, né? Uma divisão completamente aleatória, né? A desarticulação de uma série de povos que viviam ali. Eles vão levar a pobreza, acentuar a mortalidade, né? Então, esse seria o fardo do homem branco. Então, quanto, né, essa discussão toda, às vezes política, filosófica, ela impõe visões de mundo e visões desses outros lugares como se fossem sempre inferiores, e aí fica, então, a cargo dos superiores liderar todo o processo, né, político, científico do mundo. E é claro que isso leva a ao não reconhecimento das formas plurais de saberes, né? Já que o universalismo e o totalitarismo da cultura ocidental e da ciência ocidental, né, é o marcado desse conhecimento. Bom, e essa colonialidade do poder, né, do poder e do cultural, ela vai levar a uma colonialidade do saber, ou seja, a dominação política vai se expandir para uma dominação epistemológica. Segundo Boaventura e a Maria Paula, o colonialismo, para além de todas as dominações, porque é conhecido, foi também uma dominação epistemológica, uma relação extremamente desigual de saber-poder, que conduziu à supressão de muitas formas de saber próprias dos povos e nações colonizados, relegando muitos outros saberes para o espaço de subalternidade. Então, todo esse processo, para esses autores, de uma maneira geral, para o Henrique Dussel, para o Walter Mignolo, para o Aníbal Quirrano, para o Boaventura, para a Maria Paula Menezes, enfim, para a Catherine Walsh, para uma série desses autores, esse processo de colonização política que leva a uma colonialidade que faz com que exista até hoje, mesmo tendo rompido uma colonização política efetiva, né? E fez com que conhecimentos que talvez lá no século XVI fossem até mais refinados e mais efetivos, eficazes do que a ciência europeia, fossem considerados não conhecimento, fossem subalternizados. E aí, para a história, é muito fácil a gente encontrar, né, documentos que mostram o quanto conhecimentos extremamente eficazes foram subalternizados. Um exemplo que eu vou dar, que também se relaciona com a pesquisa que eu desenvolvi, principalmente no doutorado,
em relação ao sistema calendário dos povos que viviam ali, né, na região da Nova Espanha, do México atual, que a gente conhece por astecas, né, mas o nome que eles se davam são os nauas, né, o quanto o conhecimento calendárico deles era muito superior, muito mais eficaz em relação ao europeu do mesmo período. E isso está nos documentos do rei, né, espanhol, em relação aos, por os homens que iam, né, entender esse conhecimento náua, em sua grande maioria homens da igreja, e eles sabiam disso, né, eles percebem a eficácia, né, mas eles também percebem a eficácia e narram, né, como eu disse aqui agora para vocês, que a eficácia ela não é pela inteligência, né, ou pelo desenvolvimento científico daqueles povos, mas porque o demônio sabia, aprendeu lá na Europa o demônio e veio, né, contar aqui para os indígenas aquele conhecimento. Então, é sempre nesses documentos a gente percebe, muitas vezes, aqueles têm a percepção daquele conhecimento como até mais eficaz que o europeu, mas, por outro lado, eles inferiorizam, eles subalternizam e eles tentam eliminar esse conhecimento, tá? Bom, e qual seria, então, a alternativa a essa perspectiva? Como é que a gente faz? Então, a gente é colonizado, o que a gente faz agora, né? Todo mundo aceita isso, ou foge para algum lugar, né? A Ursal, infelizmente, não existe, seria um bom lugar para a gente fugir, né? O que a gente faz? Então, muitos desses autores, eles mostram que uma melhor perspectiva para romper com esse eurocentrismo, para romper com essa colonialidade, seria o pluralismo epistemológico. Quem vai usar muito esse conceito de pluralismo epistemológico é o Boaventura. Tá? O grupo MCD, né, que é Modernidade, Colonialidade, Decolonialidade, eles usam mais o conceito de pedagogias decoloniais. Tá? Bom, é claro que essa perspectiva única, monocultural, né, se a gente pensa, então, no conhecimento histórico, né, traz sérios prejuízos à educação, né, a gente não tem uma educação libertadora, emancipadora, a gente acaba tendo uma educação que reproduz essas perspectivas, essas visões de mundo, e aí essa nossa naturalização, né, dessas questões faz com que esse discurso de poder se perpetue, faz com que esse silenciamento se perpetue, né, desvalorizando a ideia, inclusive, de pluralidade. E o que esses dois grupos buscam é justamente o contrário, né, a ruptura com a monocultura, propondo uma diversidade, né, um pluralismo, o rompimento, né, a compreensão do processo histórico que fez esse discurso de poder e que silenciou os povos, né, e a partir do momento que a gente percebe o processo histórico desse silenciamento, a gente valoriza a pluralidade, que é algo que eles não querem nunca valorizar, né. Bom, então o Boaventura, ele trabalha muito de perto com o conceito das epistemologias do Sul, né, que seria essa pluralidade dos saberes, essa frase é dele, né, como ele percebe, né, o que seria essa epistemologia do Sul, né, então ele vai dizer, entendo por epistemologia do Sul, o reclamo, né, a clamar, né, dos povos do Sul, por novos processos de produção e de valorização de conhecimentos válidos, científicos e não científicos, e de novas relações entre diferentes tipos de conhecimento, a partir de práticas das classes e grupos sociais que sofreram de maneira sistemática as injustas desigualdades e as discriminações causadas pelo capitalismo e pela colonização. Então, o Boaventura, ele inicia fazendo parte desse grupo maior, que nem se chamava ainda decolonial, lá na década de 90, eles acabam rompendo, né, nos anos 2000, e aí se cria quase que dois grupos, né, de um lado, né, o grupo MCD, e do outro lado, o grupo aí do Boaventura e das epistemologias do Sul. Esse grupo, então, modernidade, colonialidade, decolonialidade, que hoje é conhecido por esse nome, né, o grupo MCD, né, ele tem diversos autores, né, a grande maioria são autores latino-americanos, né, se não em toda a sua totalidade. A gente tem o argentino Henrique Dussel, né, que trabalhou muito para entender essa questão da colonização cultural, linguística, né, do Sul, né, dele trabalhos fantásticos que mostram quanto a Europa era
estava à margem do mundo, né, até como a colonização fez com que a Europa fosse o centro do mundo. O Aníbal Quijano, que morreu em 2018, como eu já disse, né, além de diferentes trabalhos, ele é o que vai criar o conceito de colonialidade. Ele era peruano. O Walter Mignolo é argentino também. O Walter Mignolo mora nos Estados Unidos, o Henrique Dussel mora no México desde da ditadura argentina, que foi muito cruel, né? Ele foi um perseguido político, teve que se exilar no México, e lá ele se casou e acabou, por questões familiares, continuando no México. O Arthur Escobar, o Nelson Maldonado Torres, e tem também, daqui a pouco eu lembro o nome do outro autor aqui, o Ramon Grasfogel, né, que são porto-riquenhos, Edgardo Lander. A Catherine Walsh é a única que é americana, mas que vive no Equador há muito tempo. E aqui eu trago dois autores brasileiros que vêm trabalhando muito com esse tema, que é o Luiz Fernandes Oliveira e a Vera Landau, que são do Rio de Janeiro. Mas como, vocês vão ver na próxima slide, é um tema muito recente, né? A gente tem uma série de autores que estão trabalhando com essa discussão e que a gente nem conseguiria mapear, mas esse tema vem crescido muito e vem sido usado, né, como referencial teórico por uma série de novos pesquisadores. Tá? Bom, então, havia desde a década de 60 um grupo de estudos subalternos, né, que foi criado na Índia, e depois nos Estados Unidos, por latino-americanos que moravam lá na década de 70. Eles tinham esse nome até numa tentativa de ironizar, né, com a ideia de subalternidade que a gente vive, né, mas que no final da década de 90, em 1998, ele se desfaz. Tá? O grupo de subalternos, inclusive, alguns desses autores, como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, tinham participado desse grupo de uma maneira não tão efetiva, mas como observadores, mas esse grupo se desfaz por uma série de discussões teóricas, inclusive filosóficas, né? E aí começa, a partir de 98, num evento que acontece, promovido pela Claxo, inclusive, a ideia de se criar um grupo que vai discutir modernidade e colonialidade. Então, a gente remonta aí a 1998, né, ao primeiro evento da Claxo com esse objetivo. Esse evento se faz de novo em 2002, e aí em 2002 a gente já tem um grupo mais organizado. Então, pra vocês terem uma ideia de como isso tudo é muito jovem, né? As siglas, né, mostram os conceitos mais importantes, né, que é o conceito de modernidade, de colonialidade, de decolonialidade, né. Então, todos esses autores que eu trago aqui, com exceção do Boaventura, fazem parte até hoje desse grupo. O Boaventura começou lá em 92, mas no meados aí dos anos 2000, comecinho de 2000, na verdade, ele acaba rompendo com o grupo. E aí, né, a gente começa a ter uma série de outros autores novos trabalhando, vem Nelson Maldonado, Ramon Grasfogel, Catherine Walsh, uma série de novos autores, né, para vocês terem uma ideia. Esses autores iniciais, Walter Mignolo, Quijano, estariam né, por volta na casa aí dos anos de 70, 80 anos, e a gente tem um grupo aí de 40, 50 anos que também são muito importantes e que trabalham com esses temas, foram alunos desses primeiros, né, decoloniais, e que trabalham com esse tema hoje, e são as grandes... a gente não pode trabalhar com os decoloniais sem ler o trabalho de todos esses autores, né. O professor Vitor Giraldo, né, ele é da área da matemática, ele é da Federal do Rio de Janeiro, ele tem trabalhado muito com essa discussão também, e aliando essa discussão ao conhecimento matemático, a educação matemática, o que é muito interessante, porque a gente sempre pensa que a matemática não poderia ser decolonial, né? E ele tem um artigo interessante de 2019 que vai dizer que a decolonialidade, né, afinal, como eu sou decolonial, né? O que essa decolonialidade se propõe? Ela se refere a posicionamentos, a posturas, a horizontes e a projetos de resistência, de transgressão, de intervenção e de insurgência. Catherine Walsh, que é talvez a primeira autora a trabalhar a ideia de pedagogia decolonial, ela o tempo todo trabalha com essa ideia de insurgência. Tá? Então, para esses autores, a partir do momento que a gente entende a modernidade como um espaço ali de criação dessa estrutura da colonialidade, né, a gente tem que fazer o próximo passo, que qual é? Se tornar decolonial, que é o que eles chamam de giro decolonial, é um conceito do Maldonado.
Giro colonial é um termo que basicamente significa um movimento de resistência teórico e prático, político e epistemológico à lógica da modernidade e colonialidade. A decolonialidade aparece, portanto, como um terceiro elemento ao grupo que era a modernidade e colonialidade. Por que não é descolonialidade, pessoal? Catherine Walsh vai dizer que o des, né, sempre nos remete a algo que é desfeito, né? Então, feito e o desfeito, o colonial e o descolonial. Se a gente pensa esse prefixo, né, dá a entender que a gente desfez a colonização a partir no nosso caso aqui, de 1822. E ela vai dizer que o prefixo de é muito mais correto, porque ele mostra a ideia da gente desfazer um processo a longo tempo, né? Então, ele não foi desfeito em 1822. A gente está aqui hoje, em 2021, quase 2022, quase 200 anos depois da independência, ainda para tentar desfazer essa colonização, né? Então, normalmente a gente usa o termo decolonial e não descolonial. Então, é repensar essa ideia do processo histórico que criou essa perspectiva aí monocultural da modernidade, né, e produziu os não existentes, e propor reflexões, ações e práticas, no nosso caso, didáticas, que promovam essa percepção e a emancipação do educando. Para Catherine Walsh, é uma intervenção política e pedagógica, e é uma politização da ação pedagógica. É algo ligado à militância, e é algo que pressupõe uma educação outra. Agora, se vocês souberem quem foi o professor que mais influenciou a Catherine Walsh, vocês vão ficar muito orgulhosos de serem brasileiros. Foi o Paulo Freire. Ela foi aluna do Paulo Freire quando ele estava no exílio, nos Estados Unidos, na década de 70, ela era uma jovem estudante de pedagogia, e ela relata, né, em vários vídeos, em vários momentos, até também em artigos, o quanto, né, as aulas e a proximidade com Paulo Freire, porque ela se tornou uma aluna dele, né, ele supervisionou o trabalho de final de curso dela, e ela se tornou muito próxima da família, inclusive, né, fez com que toda a perspectiva dela de pedagogia mudasse, né, inclusive na ação, né, porque ela saiu dos Estados Unidos e veio morar no Equador, lá ainda na década de 70. Então, para ela, né, toda a proposta da pedagogia decolonial da Catherine Walsh é muito ligada a essa ideia da politização da prática, da ação pedagógica, né, de algo que não é só fazer uma aula diferenciada, mas é uma postura política que a gente acaba assumindo quando se torna decolonial. Por isso que ela está sempre pensando em militância, por isso que ela está sempre pensando em politização da ação pedagógica. Então, essa ideia, né, que ela vai desenvolver, que vocês vão ver que a pedagogia decolonial tem muito, dialoga diretamente com Paulo Freire, né, porque o objetivo é criar um pensamento emancipado, é entender o processo histórico que nos trouxe até aqui, que trouxe a nossa educação até aqui, e revelar, né, essas estruturas que nos fazem ser, muitas vezes, alienados, né, desse processo, e como isso pode promover uma educação emancipadora. Porque a gente se percebe como sujeito histórico, a gente se percebe enquanto sujeito, e a partir do momento que nós nos tornamos sujeitos históricos, a gente ganha consciência do que foi e responsabilidade sobre o que vai ser, tá? Então, a partir do momento que a gente ganha consciência, a gente também ganha responsabilidade de fazer diferente. Então, a ideia é romper com propostas e currículos eurocentrados, né? A ideia é denunciar sistematicamente a invisibilização dos saberes, o silenciamento dos outros, né, e dos saberes e das pessoas, reconhecer a diferença sem hierarquizar, que é algo que a nossa cultura aí positivista e colonizada sempre hierarquiza, então a ideia é não hierarquizar. Ou seja, a pedagogia decolonial se forja na perspectiva de intervir na reinvenção da sociedade, na politização da ação pedagógica, propondo desaprender o aprendido e desafiar as estruturas epistêmicas da colonialidade, palavras da própria Catherine Walsh. Então, é uma prática pedagógica politizada, né? Nós temos também aqui no Brasil a professora da UFMG, Nilma Gomes, né, que trabalhou muito de perto com Boaventura, né? E trabalha também nessa perspectiva da pedagogia decolonial, e ela usa dois conceitos, né, do Boaventura, que são muito próximos ao que eu falei agora da pedagogia decolonial,
que é a sociologia das ausências e a sociologia das emergências. O que seria isso? Para o Boaventura, ele tem um complexo, ele trabalha muito de perto com a sociologia, né? Então ele tem uma complexa rede de conceitos. Então, como a gente chega a ser decolonial para o Boaventura? Então, a primeira coisa, a gente faz uma sociologia das ausências, ou seja, a gente percebe o que falta, o que está ausente. Exemplo fácil, a gente olha para a história da ciência e vê que não tem história das mulheres, até bem pouco tempo, das mulheres nas ciências. Então, a gente nota a ausência. Próximo passo é fazer uma sociologia das emergências, ou seja, se eu notei a ausência, eu vou ter ações que fazem emergir essa ausência. Então, eu vou fazer pesquisas sobre as mulheres nas ciências, eu vou fazer cursos sobre mulheres nas ciências, eu vou fazer oficinas, artigos, livros, tudo que eu puder para mostrar que a ausência da mulher na ciência é algo histórico, né, que tem motivos políticos, né, e de poder por trás dessa ausência, mas vou mostrar que a ausência, que em muitos momentos essa ausência foi silenciada, ou seja, ela foi forjada, ela não existia, nós tivemos mulheres nas ciências, elas simplesmente foram silenciadas. Então, quando a gente faz isso, né, para o Boaventura, a gente está iniciando o processo de ser decolonial, que se fecha, né, quando, por mais, para além da gente olhar a ausência e trazer a emergência, é promover o diálogo com aquele outro. Então, para o Boaventura, se um homem, né, percebe a ausência de uma mulher na ciência, faz algo para trazer a emergência das mulheres na ciência, mas se ele não traz uma mulher para falar, que é o que a gente também, para alguns autores, é o local de fala, né, a gente não está construindo a decolonialidade, né, de uma maneira completa. Para o Boaventura, a construção da decolonialidade de uma forma completa é quando a gente faz a ecologia dos saberes, tá? Ou seja, a gente deixa o outro falar. Então, a gente pode perceber que não há, né, que os indígenas foram silenciados, a gente pode trazer o conhecimento indígena, mas a gente só completa o processo de decolonialidade quando o indígena fala, né, quando a gente rompe as estruturas hierárquicas que faz com que eu, a professora universitária, doutora pela Unicamp, vá falar sobre o indígena. Isso, para o Boaventura, é a pior forma de fazer a decolonização, né? A ideia é ouvir aquele outro que foi silenciado e trazer o conhecimento daquele outro pelo outro, e não por um ser externo, né, que está ilegitimado justamente pelo processo eurocentrado que a gente tem do conhecimento, ou norte-centrado, talvez hoje, né, com a influência dos Estados Unidos. Então, toda essa perspectiva, né, das ecologias dos saberes e da proposta da Walsh, dos decoloniais, faz com que a gente mostre uma diversidade epistemológica, né, que é uma ruptura com o epistemicídio, é uma ruptura com o eurocentrismo, é uma ruptura com as narrativas hierárquicas. Então, para isso, a gente teria que pensar um novo currículo, pensar uma nova abordagem pedagógica, uma nova reflexão sobre a educação, que valorize a diversidade, né, e toda a diversidade, né, a de saberes, a cultural, a sociopolítica, a artística, porque é muito fácil, às vezes, a gente valorizar a diversidade cultural, né, a gente entende a cultura, a gente entende as crenças, até a religiosidade. Talvez o âmbito mais difícil aqui é valorizar o conhecimento do outro, porque a gente sempre parte do pressuposto que a ciência tem que ser validada de alguma forma pelo modelo europeu. Então, compreender o conhecimento do outro e valorizar talvez seja uma das ações mais complexas e difíceis para a gente fazer, porque uma coisa que a gente não pode esquecer em tudo isso, nós somos frutos de um sistema colonial, né, da colonialidade, digamos, né? Nós somos fruto desse sistema. Então, a gente também tem ações e perspectivas que são frutos dessa construção histórica que a gente está imbuído. Então, também não dá para a gente simplesmente, né, arrancar a colonialidade de mim e virar decolonial de um momento para outro. É um conhecimento, inclusive, sofrido, se perceber como somos agentes, né, dessa colonialidade na sala de aula. Enquanto professora, né, conforme eu lia isso, eu me sentia muito agente, eu me sentia usada pelo sistema e agente do sistema. Então, é um conflito, inclusive, que vários autores relatam isso nos textos, o quanto isso é um conflito no primeiro momento.
né? E talvez vai ser um conflito e uma agonia, uma angústia que vai viver por todo o tempo que a gente pesquisar isso, né? Mas que é explicada e é compreendida porque somos fruto desse sistema. Então, a gente foi para a escola e aprendeu tudo da maneira mais colonial possível, né? Nós temos uma língua que nos foi dada por esse sistema colonial. Então, é muito complicado, né? Por mais que a gente busque essa saída, a gente tem que se entender enquanto um sujeito que foi também forjado culturalmente nesse sistema. Tá? Bom, então, como eu falei agorinha, né, para o Boaventura, a decolonização só acontece a partir do momento que a gente faz, né, a ecologia dos saberes, né? Então, para ele, parte do pressuposto de que é possível descolonizar a ciência moderna, dando origem a um novo tipo de relacionamento entre o saber científico e os outros saberes. E para Maria Paula Menezes, né, que é uma parceira de escrita do Boaventura, né, ela também é que cunhou o termo Epistemologias do Sul, e é muito interessante, ela é a coautora do livro Epistemologias do Sul, e ela diz que ninguém lembra que a Maria Paula é também autora do livro, é sempre o Boaventura, né? Então ela já faz aí, muitas vezes, uma denúncia do quanto, né, as mulheres são retiradas dos conceitos mais importantes, né? Então não foi só os descobridores do DNA que tiraram a mulher do conhecimento, né? Às vezes, até aqueles que estudam, né, a decolonialidade tiram a mulher do conhecimento. Então, para ela, que inclusive é uma autora extremamente relevante, né, de uma consciência, assim, que até nos deixa impressionado, né? Para ela, eles ainda usavam descolonizar em 2016, tá, pessoal? A Catherine Walsh que vai propor tirar o S aí mais recentemente. Descolonizar implica abrir espaço a outros saberes sequestrados para ampliar o resgate da história, democratizando-a, condição indispensável a uma efetiva demodiversidade. Porque para esses autores, né, todo esse processo, né, toda essa consciência, o objetivo dela lá na frente é criar consciência, criar emancipação e a gente transformar. Tá? Então, a ideia é uma transformação. Não é apenas, né, fazer práticas que vão fazer com que os alunos entendam esse processo, mas é construir um outro aluno, né, e construir outros seres, outra escola. Por isso que sempre eles usam pedagogias outras, educação outra, conhecimentos outros. Tá? E aí, por mais que a gente ache que isso é muito complicado, né, a gente tem possibilidades quase que infinitas, né, possibilidades pedagógicas quase que infinitas para atuar nessa perspectiva, né. Aqui eu trouxe alguns, mas são muitos, né. Eu trago aqui a imagem do livro do Luiz Fernandes, que eu adoro, né, esse livro é vendido só na internet, chama Educação e Militância Decolonial. Eu adoro porque traz aqui o símbolo do que eu estudei tanto no mestrado e doutorado, que é um ícone, né, uma imagem naua, né, provavelmente de um sacerdote, empunhando aí, né, a obsidiana, né, com qual eles faziam sacrifícios, né, humanos, e os sacrifícios eram sempre do inimigo, então o Mickey é o inimigo, né, então o nosso querido aqui, sacerdote Naua, está arrancando o coração do Mickey, né, que coitadinho, já era nesse momento, né? E aí a letra do Descoloniza-te com a letra da Disney, né? Então, acho que é muito simbólica essa capa, né? Eu amo essa capa de paixão, né? E aí eu trouxe aqui para a gente finalizar a nossa discussão. O que eu trouxe, eu nem sei se não fui muito confusa, mas enfim, quero mais conversar com vocês agora. E as possibilidades que eu elenquei aqui, né, são desde coisas, digamos, mais fáceis ou mais simples de se fazer na sala de aula, que é pensar conhecimentos outros, né, conhecimentos não eurocentrados, então inserir perspectivas de conhecimento indígena, né, de conhecimento quilombola, ribeirinho, né, das mulheres, né, conhecimentos não eurocentrados, da América Latina, né, às vezes a gente esquece, né, que a gente não está lá no norte global, a gente está no sul, né, então valorizar esse nosso espaço como espaço de produção de cultura e de conhecimento, além de trazer esses conhecimentos outros, né,
dar visibilidade, né, a grupos ou pessoas que foram silenciadas, né, então aqui as mulheres, os negros, os LGBTs, sei que tem mais siglas aqui, né, os quilombolas, os camponeses, como eu falei, né, dialogando aí com os conceitos do Boaventura e dos decoloniais, valorizar saberes, histórias e culturas do sul global. A gente nunca pensa que na Índia tem conhecimento, a gente nunca pensa que na África tem conhecimento. Tem um texto do Luiz Fernandes de Oliveira, que alguns alunos meus já leram, e lá no meio do artigo, ele fala de toda a riqueza do conhecimento, de um povo que habitou ali o centro, né, do continente africano, onde hoje, se não me engano, é o Quênia, na verdade, mais leste, centro-leste, assim, e da riqueza de conhecimentos, eles tinham instituições educacionais muito sólidas, né, instituições de pesquisa, de produzir conhecimento muito sólida, isso eu estou falando de século XVI, tá? E que a colonização e a chegada europeia vai desarticular totalmente. E as pessoas ficam completamente chocadas de pensar que ali naquela região da África havia conhecimento. A gente até esquece que o Egito está na África, não é verdade? Então, como, né, esquecer que o Sul foi uma liderança nessa questão epistemológica, nessa questão científica. Então, um outro caminho é repensar a educação com vistas à emancipação. E aí, o Paulo Freire é o grande autor, né? O Boaventura também teve contato com Paulo Freire. O Boaventura fez a tese de doutorado dele sobre o Brasil, né, sobre a favela da Maré, no Rio de Janeiro. Ele viveu ali na comunidade por um tempo, eu não me lembro mais quantos meses, mas acho que até um período grande, de 6 ou 8 meses, tanto é que lá eles têm tem biblioteca Boaventura de Souza Santos, tem vários espaços culturais com o nome do Boaventura, ele tem uma ligação muito forte com o Brasil, e ele fala que foi o contato na década de 70, quando ele era aluno de doutorado com o Paulo Freire, com a proposta do Paulo Freire aqui no Brasil, que vai mudar totalmente a perspectiva teórica dele. Ele estudava inicialmente, ele é formado em Direito, né, pela Universidade de Coimbra, então, inicialmente ele estudava uma questão legal ali, sobre essas comunidades do Rio de Janeiro, que na época eram chamadas de favelas, né, e quando ele chegou e teve contato com Paulo Freire, ele vai se reorganizando, né, e muda, inclusive, tanto o referencial quanto a proposta de pesquisa que ele estava realizando. Outra coisa muito interessante para a gente usar em sala de aula e define muito, né, os decoloniais e a epistemologias do Sul, é o diálogo intrínseco, né, talvez é mais do que um diálogo, né, a relação, assim, umbilical, né, entre essas propostas e os movimentos sociais, ou seja, a militância. Então, Luiz Fernandes é militante, Catherine Walsh é militante, né, a Nilma é militante, então é muito comum essa discussão teórica está imbrincada com pessoas de movimentos sociais, sejam eles de movimento negro, seja de movimentos feministas, seja de movimento LGBT, movimento quilombola, enfim, é muito comum essa discussão estar unida, né, e o que mostra toda essa perspectiva decolonial de ação, prática e politização da pedagogia. Outro caminho é a valorização dessa diversidade epistemológica, né, ruptura com essa relação hierárquica que inferioriza o sul global. Eu acho que é algo que é muito importante da gente buscar trabalhar em sala de aula, né, a gente tem essa síndrome de vira-lata, né, a gente tem sempre uma percepção do que o que a gente faz é pior, né, então a gente tem que fazer no inglês, né, a gente tem que fazer para a revista internacional, a gente tem que impactar o norte, que nem precisa e nem quer o nosso impacto, né? E o quanto a gente talvez não deva produzir e pensar a nossa realidade, impactar a nossa realidade aqui latino-americana, né? Sem essa relação hierárquica, né, do que o que é bom tá no norte e nós aqui no sul somos um lixo, né? Por mais que a gente tenha um governo lixo como esse, mas a gente pode mudar essa situação logo, né? E é uma questão de identidade. Quando a gente leva para a sala de aula, né, vou chamar aqui de feitos, não sei se é uma palavra boa, né, mas os feitos, né, latino-americanos, né,
a gente cria identidade. O aluno que está em sala de aula, vamos pensar que na educação básica, ele se vê naquele outro que de alguma forma contribuiu, ou de que pensou de uma forma diferenciada, né? Então, é muito importante nessa discussão a gente tentar em sala de aula, tentar nessa pedagogia, criar uma identidade do sul global menos inferiorizada, né? E rompendo, então, com o eurocentrismo, mas também com essas discussões hierárquicas, né? E aí eu vou terminar aqui com 2 frases que eu acho fantásticas, né? Desses 2 autores que tanto me motivam todos os dias. A primeira: a justiça social, né, para o Boaventura, só vai ocorrer via justiça cognitiva. Ou seja, a gente só vai construir um mundo mais igual se for pela educação, né, por uma educação mais igual, por uma educação emancipadora. A gente não constrói justiça social sem educação. Então, isso nos traz esperança, mas nos traz uma responsabilidade enorme como educadores, né? E a do Paulo Freire: conhecer a tarefa de sujeitos, não de objetos, e é como sujeito, e somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer. Então, a importância da gente se entender como sujeito dos processos históricos, né, e o nosso aluno se perceber enquanto sujeito, é que vai trazer, então, a nossa educação emancipada, né, uma educação emancipadora, que é aí o objetivo final de todos esses autores. Bom, pessoal, eu agradeço muito. Aqui está meu e-mail. Eu tenho quilos de textos sobre isso. Se algum de vocês se interessarem, eu já me coloco aqui à disposição para compartilhar com vocês. Deixa eu voltar aqui, interromper compartilhamento e voltar aqui para vocês. Voltei. Bom, pessoal, eu tentei ser o mais rápido possível para ouvir um pouco vocês, né? Para a gente criar aqui um espaço de diálogo, senão eu não vou estar nem tentando ser decolonial, se só eu falar, né? E é isso, estou aberta, pessoal, a dúvidas, a sugestões, a ideias. Márcia, muitíssimo obrigada. Nossa, não é à toa que você é apaixonada por esse tema, né? Porque é um tema apaixonante, realmente. E eu vejo que existe cada vez mais necessidades da gente se aproximar dessa temática, né? Eu estou trabalhando com pesquisas sobre ensino de biodiversidade e a gente está se perguntando, né, da necessidade de trazer, né, os saberes tradicionais, né, para o ensino de biologia, né? Então, essa importância, né? Bom, enquanto o pessoal vai esquentando, né, a Lilian deu até um exemplo aqui de uma escola de educação infantil em Salvador, né, que tem uma perspectiva, né, plural ali no currículo, né, então interessante, Lilian, ela deixou o link aí para quem quiser saber mais. Vou deixar aqui o link para quem ainda não assinou a lista, o pessoal que não é de seminários, o pessoal que está de fora, que precisa de certificado. Semana que vem envio os certificados. E, Márcia, o convite que eu fiz a você para a palestra também foi uma, né, como eu bem te falei, foi uma tentativa também de decolonizar, porque eu fiz uma consulta para docentes, alunos, né, e veio uma lista de nomes, né, para mim, né, incrível, todos os nomes sugeridos eram homens, não tinha uma mulher na lista. Infelizmente, assim, nós temos pouco tempo, aí, né, calhou de, a primeira palestra, né, uma sugestão da coordenação, foi uma sugestão da coordenação do programa. 2 colegas nossos também sugeriram ali espaço para que eles trouxessem a pesquisa deles também, né? Eu acho que o propósito dessa disciplina é esse. E também abarquei ali, né, dos que me sobraram, tentei dividir ali, né, tentando abraçar tanto a lista de indicação, quanto a tentar agregar excelentes pesquisadoras, né, ao nosso programa. Então, foi nesse sentido que eu convidei a Márcia também, e a professora Florência, que era da Universidade Católica do Chile, que vai falar para a gente nas próximas semanas, né. Duplamente decolonial, né? Estou tentando decolonizar esse espaço, porque... E aí,
eu sugiro para todos, né, pensar também, quando a gente pensa em nomes, pensa em pesquisadores, pensa em referência, quais são as nossas referências, né? Será que a gente não pode expandir mais do que isso? Será que a gente não está esquecendo uma parte importante, né? A qual a gente tem que valorizar, né? Então, muito obrigada, Márcia. Eu vou passar para as perguntas, né? Então, vou iniciar com a Eliana. Oi, Pro, tudo bem? Aluna de Pro é duro fazer pergunta, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu escrevi minha pergunta porque eu não quero me fazer mal entendida, tá? Eu fiquei pensando o seguinte, assim, eu sou professora de ensino fundamental. Isso é tão difícil, sabe? A gente, nesse momento, a gente tentar mudar uma coisa que já está tão estabelecida. Tem horas que a gente não sabe nem por onde começar dentro da escola. Dá meio que um desespero se a gente pensar muito, né? Aí eu pensei o seguinte, Márcia, olha só. Então, existia uma cultura e uma ciência em todos os lugares do mundo. De repente, elas começaram a ser atropeladas pelos colonizadores. Isso é a minha visão, tá? Aí, assim, mas e agora? A sensação que eu tenho, e eu tenho um pouco de medo, é que as pessoas sejam radicais, porque você falou muito no diálogo, todos esses autores que você citou, você sempre falou na questão que eles falam do diálogo, né? E aí eu tenho um pouco de receio, porque eu vejo umas coisas muito arraigadas e sem esse diálogo, né? Então eu fico pensando no seguinte, tá bom, hoje já tem uma história. Eu tenho uma história e uma ciência aqui. Então, por exemplo, a semana passada a gente teve uma palestra bem bacana sobre um professor fazendo pesquisas num lugar ribeirinhos. E qual que era o problema das professoras? Elas tinham medo que os alunos saíssem de lá e fossem para uma outra escola maior, porque eles eram ribeirinhos. Então, tudo bem, eles tinham lá um saber, mas para eles adentrarem ao mundo, que não vamos, né, ele não vai mudar, eles têm que estar fortes também para adentrar nesse mundo. Então, assim, eu fico pensando como unir as duas coisas, nem voltar simplesmente, olha, gente, o que vale mesmo, o que está certo mesmo, é essa questão ribeirinha, tudo isso que a gente aprende aqui. Não dá para falar isso. Eu tenho que mostrar para ele o quanto isso é bacana, o quanto isso é importante, o quanto isso é útil, e aí ele imbuído empoderado desse conhecimento, dessa cultura, eu tenho que inserir ele nesse mundo que está aqui, porque essa história hoje, pelo menos é o que eu estou entendendo dos textos que eu estou lendo no mestrado, a ciência ela não é nada certa, né? Então, graças a Deus, ela não é nada certa, né? Que bom, tá errando aí de torta direito, e tá bom, tudo bem, é isso mesmo, vamos aprender, estamos aqui crescendo. E aí hoje, né, como é que a gente tem que inserir essa gente nesse meio, porque eu não sou muito ligada na cultura do meu pai e da minha mãe, eu gosto da cultura do mundo, eu amo a Índia, eu amo o Oriente, sou apaixonada pela China, né, pela cultura chinesa. Então, eu não estou muito ligada nos Estados Unidos, nunca fui muito. E eu ainda penso assim, né? Mesmo a Europa, gente, que cultura a Europa? A Europa foi devastada por um monte de gente. Hoje, Portugal come um monte de coisa que é árabe, né? Então, assim, isso, na verdade, existe, sim, uma mistura que já vem vindo, e a história está aqui hoje, a cultura está aqui hoje. Como que a gente pode juntar essas? Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu acho que talvez você fugiu um pouco ao tema. A sua dúvida se eu entendi bem, como você, com a sua experiência didática, especialmente com o ensino infantil, né, mostrar esses conhecimentos que você falou que você usou o exemplo dos ribeirinhos, né, que não é o certo, digamos, né, porque eles têm que estar preparados para o mundo,
mas que foram importantes. Acho que é isso, né, Eliana? Na verdade, Você deu não o é que exemplo não dos é o certo. ribeirinhos, né? Não é que não é o certo. Ele é importante, mas o meu medo é as pessoas ficarem aficionadas em uma coisa que foi Não, atropelada, eu já peguei a entendeu? ideia. Sim, E aí a criança fica tá. sem saber para onde ela vai. Eliana, eu acho que é bem interessante, porque isso que você está falando é uma angústia, eu vou dizer até essa palavra, né, de muitos, Eliana, acho que de quase todos que estão na realidade escolar, inclusive de colegas que não estão na realidade escolar, que trabalham e que quando houve, às vezes, essa discussão, se coloca, né? Eu já tive casos assim depois de que falei, um colega levantou a mão e falou assim: não, mas não dá para você falar que o conhecimento indígena é superior ao conhecimento europeu. Eu falei, gente, mas acabei de falar que não é para hierarquizar, né? Então, em nenhum momento eu estou dizendo que o indígena é superior, né? Tipo assim, você reprovou agora na pergunta, né? Na prova, né? E aí, nesse sentido, Eliana, eu acho que quando a proposta dos decoloniais e das epistemologias do Sul não é fazer uma educação que volte num currículo indígena. Vou dar o exemplo do indígena, por exemplo. Né? Então, a partir de agora, a gente não vai mais ter o relógio, né? Nós vamos lá fora saber que horas são. Tá? Não é isso. É mostrar o processo de poder que silenciou esse indígena. É outra coisa. É muito mais crítico, muito mais sutil. Por isso que eu acho que para o professor realizar isso, ele tem que estudar muito, né? Isso é novo. Aí tá, a gente fala, eu vi vocês no chat da nossa disciplina, né? Muitas vezes o professor não é bem informado. Nesse caso decolonial, eu não vou poder pôr a culpa nos cursos de formação, porque nem isso não existia há pouco tempo, né? É como um médico que se forma em cirurgia de cérebro e ele se forma na década de 90 e 25 anos depois vem uma tecnologia que ele tem que aprender. A gente tem que entender que a gente tem que aprender o que está vindo aí de novo. A gente realmente não aprendeu. Acho que talvez os alunos que fizeram aqui com a gente, ou que são recém-formados, tenham aprendido, né? Mas nós realmente não aprendemos, né? Então, a gente precisa, né, se compreender tudo isso. Mas a ideia não é eficácia de conhecimento. E eu fico muito pensando, não é hierarquizar o que está certo, o que está errado, ou o que é bom para o mundo, né? O que é mais eficaz, né? Porque a gente ensina em física Newton, que estava errado num monte de coisa, né? A gente ensina química para os alunos, a gente ensina biologia, não é, Fernanda? A geração espontânea da vida estava errado, não estava? E por que a gente pode ensinar isso que foi feito na Europa e não ensinar o que é conhecimento outro aqui? Então, eu acho que na educação a gente, às vezes, não está pensando em eficácia, mas a gente está pensando... a gente deve pensar, na verdade, em emancipação, de tentar entender os processos que nos formaram. 2, muitas vezes a gente vê um monte de pesquisa que mostra que o nosso currículo atual não interessa mais ao aluno. Então, a gente tem um problema aí na escola mesmo, né? E eu adoro aquela frase daquele filme, né? Quando eu sinto que já sei, né? Que o Pacheco vai falar, acho que é o Pacheco que fala, ele fala assim, não, se um médico do século XIX chegar num centro cirúrgico, ele não sabe nem o que é o bisturi mais, tudo que mudou. Se um professor do século XIX entrar numa sala de aula, ele dá aula, e se bobear, ele nem vê que está no século XXI, né? Ele vai achar que está tão igual. A gente é fileirinha, um atrás do outro, uma lousa, o professor na frente falando. Então, eu acho que a gente tem que pensar que talvez a educação que nós temos hoje não é suficiente para esse aluno. E aí, a terceira e última coisa que tem a ver com eficácia, muitos dos conhecimentos ribeirinhos, camponeses, indígenas, quilombolas são mais eficazes. E aí eu volto para uma frase da Fernanda. Quando, Fernanda, você falou isso da biodiversidade, é quase que unânime para esses autores o quanto nas discussões de ecologia o conhecimento desses povos tradicionais, desses povos locais, é infinitamente superior ao conhecimento europeu capitalista, né? Ao norte-centrado capitalista, que, na verdade, até conhece, mas não quer atuar, né? Quer fazer, destruir. Então, quanto diálogo com esses conhecimentos seriam muito mais eficazes para a biodiversidade do que o europeu. Ô, Márcia, eles não falam... Eu acho que a gente precisava rodar um pouco de aluno, mas pode falar, Eliana. Eles não falam nada a respeito de respeito, os decolonizadores? Isso porque é um respeito à cultura. É tudo respeito, né? Obrigada, viu? Imagina. Eliana, desculpa, Eliana, não, desculpa, Lília.
Boa tarde, professora. Estou muito feliz por conta dessa palestra, né? Eu sou de Salvador e esse tema me atinge muito fortemente por conta de ter vivido toda a vida, né, na interface do eurocêntrico e da cultura afrocentrada. E eu gostaria muito, assim, de complementar com essa questão dos saberes, como é importante, porque além de ter vivido, de ser da Bahia, eu vivi grande parte da minha vida na zona rural. Então, eu lidava com muitos conhecimentos específicos daquelas pessoas que são conhecimentos que muitas pessoas falam que são conhecimentos de senso comum, sabe, saberes populares, que eles vão se perdendo à medida que essas pessoas vão morrendo. Então, quando você fala... E, assim, são conhecimentos que você não vê nos livros, que você não estuda em lugares algum. Então, assim, uma outra coisa que eu me lembro muito, e na sua fala veio forte, são as heroínas negras, assim, a história da independência da Bahia, a história da independência do Brasil tem a presença de muitas mulheres, tem a presença do negro fortemente, e quando você abre o livro, você não vê lá. E aí, quando a Eliana traz essa questão das vezes haver um acirramento, é porque as pessoas se cansam da invisibilidade. É muito difícil viver em Salvador e você ir para os espaços de lazer, você não ter... Eu fiz Química na Universidade Federal da Bahia, eu tive um professor negro, isso me marcou muito, e a minha geração de colegas negros, eles são professores da UFBA hoje. Essa escola, ela é de uma amiga minha, eu sou apoiadora dessa escola, e eu vejo a essência. Assim, você conversando com essas pessoas, parece que a escravidão acabou ontem, porque o lugar de fala é importante. Quando você não se enxerga nos espaços, e o tom da sua pele, ele fala com você antes de você abrir a boca, já é uma coisa muito, muito assim. Então, você foi falando, e à medida que você foi falando, eu fui lembrando de muitas coisas, assim. Aqui a gente vê em Salvador prédios de milhões de reais, e aí você vai ver quem está limpando a janela pendurada em uma corda é um negro. Assim, isso são coisas que, como criança, indo aos lugares, me chamava muito a atenção, né? Por que na cidade mais negra, fora da África, o negro ainda ocupa? A questão do racismo e a decolonialidade era tão importante, porque no lugar onde tem mais negro, o negro ainda ocupa os piores lugares. Você tem uma universidade, hoje a gente tem um outro panorama, mas ainda assim, é muito difícil atingir aqui em São Paulo, porque eu abro o site da UFABC, isso não é demérito, e você sabe que você vai lidar com professores que são brancos. E aí, será que todos os professores vão entender as necessidades, enquanto educadora, de falar sobre determinadas temáticas? Será que os colegas vão entender? Ou será que aquele meu aluno privilegiado ele vai entender que é necessário? Então, você se vê diante de situações onde você precisa entender que a decolonialidade, apesar dela ter sido apresentada aqui dentro de uma perspectiva educacional, no nosso país ela representa miséria, ela representa violência, ela representa o crime. Então, assim, quando você foi falando, eu até me emociono, porque como é importante que a gente pense, sua palestra é extremamente necessária, em ações que a gente possa impactar todos esses ambientes, ainda que sejam poucas as ações. Ainda, né? Quantas pessoas aqui não conheciam esse tema? E quantas pessoas vão sair daqui influenciadas por ele? Então, eu gostaria muito de te agradecer e te dizer sobre conhecimentos que eu tive acesso enquanto criança, que vão se perdendo, porque eles não estão nos livros oficiais, de saber das mulheres negras que foram líderes, porque eu moro em Salvador, elas também não estão, elas não aparecem nos livros. E como a questão do racismo ele é importante, ainda que seja algo tão localizado, pode não parecer, mas é algo localizado. Então, quando você fala disso em outros espaços, as pessoas às vezes não entendem porque as pessoas reagem de forma tão ruim, ou que isso gere o que a gente pode... Desculpa ter falado tanto. Eu atribuo muito a questão da violência, né? Quem são os presos, qual é a classe social, qual é a raça dessas pessoas. A decolonialidade ela pode trazer luz há anos de práticas colonizadoras que nos fizeram acreditar que o nosso espaço era menor do que ele realmente é. Muito obrigada, professora. Fantástico, Lília. Essa discussão decolonial, ela começa, né, lá na década de 80, final de 80, começo de 90, justamente para se pensar as questões raciais. O Aníbal Quijano, quando você lê o texto inicial dele, onde ele coloca o conceito de colonialidade, ele está dizendo que ela se baseia na raça, né, na hierarquização das raças. Então,
você tem toda a razão, né, de dizer que a questão racial, ela é fundadora dessa percepção decolonial, que lá aí, depois que passa os anos 90 e vem os anos 2000, vai se reorganizando. O Nelson Maldonado, ele trabalha ele criou um conceito que é a colonialidade do ser, que explora essas propostas do Quijano e que abrangem, né, para entender as questões raciais agora, né, no século XXI. E como a proposta decolonial pode se articular com essa. E todas essas discussões, né, são importantes para a pedagogia, se a gente pensa como professor, como atuação em sala de aula, né. A questão da independência, ela é muito interessante, porque eu acredito que talvez mais de 90% das pessoas no Brasil não sabem que a independência não foi no 7 de setembro, né, de 22, né, e aí é ótimo, porque o ano que vem a gente comemora o bicentenário, e a ANPU, que é a associação que reúne todos os historiadores do Brasil, fizeram um cartaz e tal, um lema, né, para a comemoração, que foi fantástico, né, alguma coisa do tipo, o início das lutas por independência, que vai considerar, acho que até 24. As pessoas não sabem que o Nordeste lutou depois e continuou lutando pela independência, né, as pessoas não têm nem essa visão de diversidade da luta, porque é muito melhor para quem narrou sobre a independência, pensar que quem fez a nossa independência foi um príncipe, né, macho escroto, em cima de um cavalo, né, europeu, né, sangue azul, e que nos deu a independência, né, sem pensar nas inúmeras lutas que já existiam há mais de 100 anos pela independência, que tinha o elemento, né, tinha os negros, tinha diferentes elementos, né, sociais, negros, mulheres, indígenas, né, enfim, é muito importante. O nosso livro de história, né, é completamente positivista, eurocentrada, é um desrespeito à história do Brasil, na verdade, né? E não traz emancipação nenhuma. Mas, enfim, acredito que isso está mudando e que vai mudar. Obrigada, viu, Lilian, pelo seu relato. Também fiquei emocionada aqui ouvindo você falar. Pessoal, nós temos... A Karen vai querer falar, Karen? Temos a Karen, a Camila, e temos uma pergunta da Natália também. O que eu sugiro, por causa do avançar da hora, né, que elas procurem se expressar suas perguntas no máximo em 1 minuto, para dar tempo da Márcia concluir, e aí nós fechamos as perguntas para dar tempo de eu conversar depois com o pessoal, tá bom? Então... Natália, você quer começar com a sua? A Natália é minha aluna, ó. Uhum. Eu vou lendo aqui a da Natália, daqui a pouquinho, vou procurá-la aqui no chat. E, enquanto isso, Karen? Oi, boa tarde. Uhum. Só retomando essa sua fala, Márcia, sobre a questão do livro didático e do que a gente ensina em história. Essa semana eu trabalhando conteúdo sobre a população brasileira, que é um assunto rico, né, para a gente quebrar um pouco desconstruir, né, essa ideia. Aí nós temos no livro de geografia do 5º ano, que se chama Conectados, uma tabela que, segundo o IBGE, se nós fôssemos 100 pessoas no Brasil, 45 seria brancos, 45 pardos, 9 pretos, e um tá meio indígena, meio chinês e japonês. Então, assim, ainda cortaram no meio o índio. Primeiro, né, tem a questão de se autodeclarar. Muitos poucos negros se autodeclaram para o IBGE como sendo negros ou pardos, porque não é uma coisa de valor, segundo a nossa sociedade. Aí, não bastando essa informação, que teoricamente não é o que a gente vê na rua do perfil do brasileiro, vem a seguinte pergunta que me deixou irada. Quais são os 2 grupos predominantes no conjunto da população brasileira? Aí fui para o dicionário. Predominar, ter influência ou domínio ou importância sobre o outro. Então, a gente tem um livro didático que vai colocar, né, o eurocentrismo do branco como prioridade e já mostrando, né, ensinando, olha, é quem predomina no nosso país.
Eu falei muito com ele sobre a questão de se autodeclarar, que eu sou descendente de árabe, de índio e de italiano. E eu não saberia como me autodeclarar se eu tivesse que falar minha raça. Eu sou uma mistura. Apesar da minha cor ser branca, quase transparente, a minha raça é toda misturada. E que esse livro estava apenas separando em grupos, né? E que nós somos todos seres humanos, brasileiros, e que uma característica física ou de raça não nos separa em grupos, né? Mas isso está impregnado, né? Karen, é uma questão muito forte para a pedagogia decolonial rever políticas públicas, os livros didáticos, a formação, porque realmente a gente tem uma visão muito ainda norte-centrada, positivista, de vários aspectos, né? Como essas discussões são novas, eu acredito que ainda leva tempo para chegar no livro didático de uma maneira mais interessante, por isso que eu acho que talvez o promotor dessa nova proposta, né, nesse momento, seja o professor, né, muito mais do que o livro didático. Mas, enfim, concordo com você que que os livros estão imbuídos dessa perspectiva hierárquica, racista, né, machista, enfim, né, todos esses istas que existem aí, que acabam com a diversidade da nossa sociedade, né. Mas é isso. Obrigada, viu? Márcia, eu vou fazer a pergunta da Natália e logo em seguida eu passo para a Camila, antes da sua resposta, para a gente fazer um grupinho final. Então, a Natália fala: professora, primeiramente gostaria de agradecer pela excelente apresentação, tenho uma dúvida. Ao meu ver, o processo de superação da colonialidade no ensino ou em outros contextos só se dará por completo, mas não somente juntamente a uma proposta de superação do sistema capitalista, cujo centro econômico é o norte. O decolonialismo também entende essa relação, ou a perspectiva é mais quando a superação das práticas coloniais de forma mais despretendida dos processos políticos econômicos. Então, acho que ela está querendo saber aí o quanto os referenciais teóricos... Né? Exato. Tá. Eu respondo. Desculpa, e a Camila. Boa tarde, gente. Não é bem uma pergunta, é mais um comentário, eu serei super breve, porque a fala da Eliana me incomoda um pouquinho, eu já falei isso em alguns momentos, né, em outras aulas, que a gente tem um fetiche por conteúdo, né? A gente é extremamente conteudista, e eu acho que a proposta da pedagogia decolonial não é nem tanto, é claro que é valorizar novos saberes, as produções do Sul, mas é também pensar de como a nossa história tem sido contada por uma visão eurocentrada, né? E aí eu venho da letras, né, da linguística, então é pensar que a linguagem não é neutra, né? Então eu escrevi ali no chat, e assim, um exemplo que expandiu a minha cabeça foi quando eu me apaixonei por decolonialismo, é pensar, por exemplo, que deixar de usar o termo escravo e passar a usar o termo escravizado, você muda a perspectiva histórica com uma única palavra. Então, você tira do sujeito aquela condição, o escravo é alguém que nasceu, né, para aquela condição de escravo, então ele, tudo bem escravizar, ele é alguém menor. Quando você tira da condição de existência e coloca para escravizado, que é um processo, né, que foi imposto àquela população, né, você desloca toda uma perspectiva. Então, assim, eu acho que às vezes não é nem pensar novos conhecimentos, mas pensar como nós estamos contando a história, né? É pensar que não existiu descobrimento do Brasil, é pensar que houve chegada dos portugueses e imposição de uma cultura e tal. Então, é contar a história do ponto de vista de quem foi silenciado, né? Então, só queria fazer esse comentário. Fantástico, Camila. Eu vou começar pela Camila, porque está mais fresco aqui. E você tem toda a razão, Camila. Acho que as palavras, inclusive, são colocadas para a gente seguir naturalizando esses processos, sabe? Então, não é escravo, é escravizado. Não são, em relação aos escravos, a gente falava muito assim, aos escravos que chegaram ao Brasil. Não, eles não chegaram, eles foram sequestrados, eles foram raptados, né? Eles foram retirados com violência da sua terra, né? Então, todas essas palavras, com certeza, né, pressupõem elas são simbólicas, né, representativas da maneira como a gente vê o mundo.
E isso Foucault já dizia lá na Palavra e as Palavras e as Coisas, né? Então, é claro que existe uma herança, né? Por mais que os decoloniais, de uma certa forma, romperam, então, romper é forte, mas deixaram de lado Foucault, né? Porque é muito parisiense, né? Para essa discussão toda, né? É inegável que existe, sim, né? Nós somos frutos desse processo intelectual que foi colonizado, né? O colonializado, né? Então, nesse processo, né, tem Foucault e tem uma série de outros autores, né? E eu sinto, né, nessa discussão essa percepção de que as palavras não são simplesmente a palavra, né? Mas elas são palavras que conformam ideias e que fazem com que a gente tenha ação. Por isso que é muito importante, sim, não é mimimi, pensar no jeito que a gente fala. E para a Natália, os decoloniais, né, eles são uma infinidade também não, mas são muitos autores que têm muitos textos e que trabalham com muitas vertentes. Tem um grupo, sim, que trabalha com essa discussão do capitalismo, que até é originado por um autor que eu acho que até já morreu, que é o Wallerstein, que vai ser o primeiro que vai dizer centro-periferia, que o sul é a periferia e tal, e tem um grupo nessa área. Mas quem eu acho que responde melhor essa questão para você é o próprio Boaventura. Muitos dos trabalhos dele, ele fala que toda essa questão do colonialismo que a gente vive, o que sustentou durante 300 anos, né, 500 anos, né, essa colonialidade. Ele fala que tem um tripé, né, que é a colonização política em si, o patriarcado e o capitalismo. Então, ele vai dizer que é esse tripé que sustenta todo esse período de colonialidade que a gente vive até hoje. Então, ele tem uma série de artigos que vai discutir justamente que o sistema capitalista, e ele assim, é enfático, ele fala, o sistema capitalismo faliu, não há mais como a gente se sustentar, agora a gente tem que viver no Abiyala, né, que é como alguns indígenas chamavam América, ou seja, na perspectiva, que é um pouco que a Catherine Walsh também fala, na perspectiva dos indígenas, e esquecer o capitalismo nesse momento, porque ele é uma furada, ele não resolve os nossos problemas, se a gente tiver que resolver o problema, é outra forma econômica que a gente tem que pensar. Então, ele é um defensor ferrenho da eliminação do capitalismo, e isso estrutura muito das suas ideias, tá? Inclusive, ele tem um grupo enorme lá no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, uma parte grande lá, que é toda para estudar isso, e ali tem alguns líderes de pesquisa, e alguns líderes dialogam nessa relação mais da economia, da história econômica e da sociologia imbuída ali na economia, e uma delas, que é a Teresa, que é uma mulher de Moçambique, é muito interessante porque todo o trabalho dela é feito em cima das trocas, né, da comunidade de trocas que vem de várias localidades africanas, né, e que dão uma sustentabilidade enorme para todo o processo econômico daquela região, e o quanto se ganha muito mais de não explorar o meio ambiente, de ter apenas aquilo, né, uma fuga aí do consumismo e tal, nessas sociedades. Então, eu tenho alguns textos dela, se você quiser me fala depois que eu te passo, e ela é uma das líderes de pesquisa, uma senhora lá que é uma das líderes de pesquisa nesse sentido, eles trabalham muito com essa economia de trocas, né, de intercâmbio, solidária, economia solidária que chama, e aí essa questão é muito interessante. Então, ele tem, sim, um grupo grande que trabalha com essa ideia, e ele tem nos textos dele essa perspectiva que a decolonialidade só acontece se romper com o patriarcado, com a colonização, que de alguma forma já foi política, e com o capitalismo, tá bom? Tentei ser bem rápida, gente. Excelente, Márcia. Nossa, muito obrigada. Acho que as discussões foram bem ricas, né? Tantos alunos trouxeram, enfim, argumentos, posicionamentos, né? Quanto o tema é muito rico, né? Então, certamente foi uma tarde de muita aprendizagem, muito rica mesmo, muito inspiradora, Márcia. Então, agradeço muito, agradeço novamente por, né, ter vindo
enfim, mantido o compromisso mesmo, se recuperando, agradeço muito mesmo. E, enfim, eu acho que é isso, né? Então, eu gostaria de me despedir da Márcia, Obrigada, me despedir pessoal. também dos demais participantes, né? Agradecer a presença de todos.